Deuteronômio 31:13 diz: Vossos filhos que não souberem a lei devem ouvir e aprender a temer o Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Lucas 18:16, Jesus ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra denominação cristã, aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a cada uma de vocês que ouve esse programa. Um programa que quer levar até as casas de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês nesta manhã. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das passagens interessantes que a gente lê na Bíblia se encontra em 1 Reis 19. Um dia o profeta Elias, queixoso, amargurado, fugitivo, se encontra no Monte Horebe e exclama: Ó Deus, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. A todo esse desânimo, e também uma certa pretensão, só eu fiquei, Deus responde para o profeta: Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O profeta Elias não estava sozinho, como ele tinha pensado. E tinha uma importante missão para cumprir. Ele não estava sozinho porque contava com a presença de Deus. E além disso, tinha mais um monte de gente que permaneciam fiéis a Deus, apesar do mundo ter se virado como tinha virado. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes os profetas de Deus, chamados para orientar as igrejas como Elias, caem em crise de desânimo e abatimento e se julgam também sozinhos e abandonados. Eu vejo isso com muitas diretorias de comunidades e presbitérios. Sabe, isso acontece quando a gente não consegue compreender os caminhos que Deus tem planejado. E aí a gente sente vontade de largar tudo. Fugir para bem longe. Deixar tudo para trás. Largar campo de trabalho. Deixar frutos colhidos. Abandonar os compromissos que nos prendem. Olha, às vezes a gente se sente tão desanimado que achamos que todo o trabalho é em vão. A gente semeia a palavra com paciência, anos a fio. Instrui, admoesta, adverte, conforta, estimula o rebanho. E colhemos, talvez, quem sabe, incompreensão, indiferença, ingratidão, adversidade. E aí, seja pastor ou seja diretoria, a gente chega num ponto de dizer: basta, chega. Olha, deixa eu contar uma história.
Um certo pastor estava numa dessas fases que a gente passa. Não sei se dá para chamar uma fase meio escura e cinzenta. É que, apesar dos muitos esforços, ele não estava conseguindo do seu povo um comportamento espiritual que ele julgava absolutamente necessário para que a igreja cumprisse com fialdade a sua missão. Do púlpito da igreja, ele observava muitas vezes o povo reunido, achava que era pouco, concluía que apenas estava assistindo os cultos e o povo não estava realmente participando, se comprometendo. Olhava para o público na igreja e descobria que eram meros espectadores que apreciavam, ou alguns depreciavam os hinos do coro, bocejavam enquanto estava sendo feita a pregação. No momento de oração, alguns não tinham a devida reverência. Dá para perceber que acompanhavam os sermões quase que ostensivamente, pensando em outras coisas. Além disso, apesar de pregar sempre sobre temas como amor, boa vontade, partilha, perdão, solidariedade, o pastor sentia que não havia da parte dos membros uma real dedicação à comunidade. Em conversas esparsas, o pastor verificava a falta de interesse pelo próximo, a falta de cuidado com o próximo, a falta de disposição para ajudar, a falta de disposição em ação. Pareciam desconhecer por completo os ensinamentos que devem levar os membros a formar em suas congregações uma família, em que a designação de irmão ou irmã na comunidade tem um significado, tem um sentido, e não um simples costume tradicional. E também, por mais que o pastor incentivasse, às vezes não conseguia mover a igreja a dedicar-se à missão. Não apenas de convidar os vizinhos e amigos para os cultos, mas também nas casas, no dia a dia de cada um. Para levar a igreja a entender a sua missão, para isso também insistia em convocar todos os membros para estudo bíblico que acontecia no meio da semana na comunidade ou na casa de algum membro. Eram apelos inúteis, porque na noite de quarta-feira nem uma décima parte dos membros aparecia. E nos cultos, olha, se pegasse a totalidade dos membros, ficaria assustado. Através de outros soubemos que muitos ficaram grudados no programa de TV, outros tinham a corrida da Fórmula 1 para assistir, outros recebiam visitas. Esse desprezo pelo culto, pelo estudo bíblico, pelo encontro de grupos, doía no coração desse pastor como se fosse uma dor física. Só que não tinha comprimido analgésico capaz de minorar essa dor que o pastor carregava. Assim, o pastor começou a se desanimar. Entrou num grande desânimo e pensava: ninguém quer nada com nada. A gente prega à toa, a diretoria trabalha para nada. E aí esse pastor se agarrou a Deus numa fervorosa oração como a de Elias, e foi quando de repente algo brilhou na sua mente conturbada. Levantou-se e recostou-se na velha poltrona e começou a lembrar algumas coisas que aconteciam na igreja. Primeiro recordou da vida de uma senhora viúva já há muito tempo, que vivia com certa dificuldade porque ela recebia apenas uma minguada pensão deixada pelo marido, mas ela era fiel em tudo. Ela dava para a igreja sempre a sua contribuição todo mês, nunca esquecia. E no dia da festa da comunidade, lá vinha ela,
com a sua bandejinha de ovos e uma galinha embaixo do braço para dar a sua colaboração com a festa. Eu nunca via ela triste. No rosto um permanente sorriso que conquistava os visitantes. Eram vários os que diziam ter sido ela quem os levava à igreja, quem os fazia fazer parte desta comunidade. Ela não tinha carro e nem quem a transportasse, mas vinha a pé. Fazia sol, chuva, frio. Lá estava ela, em todos os cultos. Lá estava ela em todas as festas, participando ativamente. O nosso pastor também lembrou daqueles homens que costumavam sentar-se com a esposa sempre no mesmo banco na igreja. Alguns anos antes, ele era um bêbado inveterado. Visitar a sua casa era até perigoso, porque, sob o domínio do álcool, se tornara muitas vezes violento. A mulher já sofrera mais de uma vez a consequência desta violência. Mas um dia, inesperadamente, ele disse para a mulher: eu tenho que me tratar. E procurou a igreja, e a igreja ajudou ele a encontrar um lugar para se tratar. Pela primeira vez ouviu um sermão quando foi à igreja. Na saída do templo ele disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu não aguento mais, minha família não aguenta mais, o senhor ajuda? Foi internado. A vida dele mudou completamente. Ele não abandonou nem relaxou as suas atividades que ele fazia todo dia, mas a partir dali, quando voltou da clínica, ele não perdeu a oportunidade de transmitir para os outros como a igreja tinha ajudado ele. E ele fazia parte da diretoria. Dezenas de amigos, vizinhos, estranhos, ele estava trazendo para a igreja. Evangelização era com ele, não que ele saísse a pregar. Mas ele levava uma vida correta e dizia: foi a igreja que fez isso por mim. E a esposa desse homem dizia: como sou grato por aquele dia que ele veio à igreja. Que mudança! Nossa casa agora é diferente. E o pastor continuou na poltrona a lembrar os outros casos. Lembrar daquela senhora idosa, 96 anos, que fazia questão de vir para o culto a pé. Ela não morava muito longe, mas vinha para participar do culto. Lembrou-se do caso de um membro da comunidade, influente, bem colocado na vida, que fora rudemente ofendido por outro membro. Ele não reagiu àquela agressão verbal feita na presença dos outros membros. Quando alguém, estranhando, lhe perguntou: tu não vai reagir? Você iria sofrer aquela afronta calada? Ele respondeu: não tem importância. Ele está passando por uma fase e eu vou orar e vou ajudar ele. Não passou um mês que o ofensor, reconhecendo o seu erro, pediu na frente da comunidade perdão pelo que havia feito. Uma cena emocionante de perdão e reconciliação, diziam os membros congregados. Os dois se mostraram cristãos verdadeiros. O pastor também lembrou daquela moça que tinha resolvido casar com um rapaz que não acreditava em nada. Ele chamou essa moça para o seu escritório, deu-lhe sábios conselhos, oraram muito. Noutras vezes tais conselhos não tinham adiantado, mas em lugar de recordar os casos dolorosos de casamentos fracassados, o pastor recordou aquela jovem que acabou trazendo mais um para a igreja. Sabe, muitas histórias vieram à mente daquele pastor. Todas demonstravam que aquilo que ele ensinava, seja na pregação, nos estudos bíblicos, nas conversas pessoais, mudaram vidas. Mostraram que tem vidas na igreja que são verdadeiras mensagens de amor de Deus
em todos os tempos e em todos os lugares. Aos poucos tempos, aquele pastor teve suas recordações esfumaçando e ele acabou pegando no sono na poltrona. E a esposa dele veio encontrar ele ali dormindo. E com um sorriso tão feliz que ela se distraiu, derrubando no chão um livro que estava num canto. E ele acordou com barulho. E a esposa perguntou: tu estava sonhando com o quê? A pergunta deixou ele meio confuso. Ao que ele disse para a esposa: eu estava lembrando que 7.000 estão aí. Não tem motivo para desânimo. Vamos em frente. Meus irmãos e minhas irmãs que estão me ouvindo, estas histórias contêm uma receita para pastores, professores, líderes de comunidade que lutam para manter as comunidades funcionando. E por muitas vezes ficam desanimados e supõem que seus esforços são inúteis. E que às vezes a gente não consegue enxergar resultados concretos do que a gente está fazendo. No entanto, eu digo para vocês que quando nos sobrevierem momentos de desânimo e dúvidas semelhantes como a do pastor da história, que certamente vocês que estão me ouvindo conhecem muitas, vamos tentar lembrar das proezas e maravilhas, das coisas que Deus já realizou em nossas comunidades e das coisas que Deus está realizando em nosso meio. Quantas histórias semelhantes nós temos para contar? Precisamos nos lembrar dos irmãos e irmãs dedicados, dos líderes ativos, das vidas transformadas, que hoje estão conosco na comunidade e que se engajam na obra de Deus. Precisamos nos lembrar daqueles irmãos e irmãs dedicados, líderes ativos e consagrados, como a gente viu na última semana, quando tivemos a visita dos alemães na nossa comunidade. Pessoas que ajudam, que se envolvem, que ofertam na manutenção da comunidade, na manutenção da paróquia, que batalham nas diretorias. Enfim, temos que nos lembrar de que a nossa comunidade, que a nossa paróquia, que a nossa igreja tem uma potencialidade enorme para crescer. Em quantidade de membros, em qualidade de membros, em serviços. Mas para isso, é necessário que a gente se dê as mãos. São 7.000, disse Deus para Elias. São muito mais, talvez. Nós precisamos nos dar as mãos e juntos, sob as bênçãos de Deus. Eu digo para vocês que nós podemos realizar muito mais proezas e maravilhas no reino de Deus, fazendo uso adequado do nosso tempo, fazendo uso adequado dos dons e talentos e bens que Deus nos deu. E aí vamos poder impulsionar a nossa igreja para frente. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, irmãs. Vamos arregaçar a manga. Meter as mãos à obra. E que Deus nos abençoe. Amém. Amanhã, hoje à noite, aliás, temos ensaio do coral às 19h30 aqui em Rio das Antas. Amanhã, às 14 horas, tem Oase em Fraiburgo. Às 17h30 tem ensino confirmatório em Fraiburgo. E às 19h30 tem estudo bíblico em Fraiburgo. Sexta-feira, às 9 da manhã, tem ensino confirmatório. E às 14 horas também tem ensino confirmatório. Sábado, dia 11, às 15 horas, haverá culto em Pedra Lisa e às 19h30 em Ipomeia. Domingo, dia 12, às 9 horas, tem culto em Fraiburgo.
Bom, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com as bênçãos de Deus. Antes, eu tenho que agradecer a todo o pessoal aqui da comunidade de Rio das Antas pela bela recepção ao grupo, o Trachtengruppe Kleine Meckelsen, que veio da Alemanha e esteve aqui com a comunidade. Agradecer a cada uma das famílias que hospedou o pessoal do grupo. Agradecer a cada uma das senhoras que se envolveu na cozinha para fazer janta e almoço para esse grupo todo. Agradecer pela recepção do município, aqui da Secretaria de Cultura, e o grupo que se apresentou então às escolas. E agradecer a cada uma que se envolveu com esse grupo, porque foi muito bonita a recepção de todos. Agora sim. Agora fiquem com as bênçãos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê toda a sua paz. Amém. Antes do nosso hino final, mais uns avisos. Dia 25 deste mês tem o Café Colonial. Então logo já tem fichas à venda por aí, gente. Então dá uma olhada aí com os membros da comunidade para a ficha do nosso tradicional Café Colonial aqui da comunidade. Dia 25, aqui no salão da comunidade. E dia 26, às 16h30, nós teremos uma apresentação de uma orquestra de câmara aqui na nossa igreja, na comunidade evangélica de Confissão Luterana. A Orquestra de Câmara de Joaçaba vai estar fazendo uma apresentação de música na nossa igreja. E toda a comunidade rioantense está convidada